Olá a todos, meu nome é Caio Pilati e no vídeo de hoje eu falarei brevemente sobre a parametrização de impostos dentro do NetSuite, seja para impostos sobre serviço quanto para produtos, seja para o cenário de compra quanto para o cenário de venda. Eu não vou entrar no detalhe de nenhum imposto específico ou de um determinado cenário, eu vou simplesmente fazer um overview mesmo dessa parte de parametrização que servirá como um complemento de um treinamento que vocês provavelmente já receberam sobre essa parte de parametrização dos impostos dentro do NetSuite utilizando o BR Hub, ok? Então, a gente vai começar com os impostos de serviço e para isso é importante ressaltar que, se tratando de serviços, a gente já tem toda a nossa carga de códigos de serviços federal e a nossa carga de códigos de retenção do imposto de renda já parametrizados dentro do sistema. A gente simplesmente precisa atribuir esses códigos ao nosso item. E para isso, a gente precisa criar o nosso item. Então, a gente vai vir aqui em listas, contabilidade, itens, criar. A gente tem aqui, se tratando de serviço, as três opções. A gente pode criar um item de serviço para compra, para venda ou para revenda. Basicamente, o que vai alterar isso aqui é a disponibilidade. Se o item vai estar disponível tanto para a operação de compras quanto para de vendas, ou se ele estará disponível somente para a operação de compra ou somente para a operação de vendas. E o que vai diferenciar um do outro são as contas contábeis, né? No caso de uma compra, você vai ter que informar uma conta de despesa, no caso de uma venda, uma conta de receita, e no caso de uma revenda, vai ter que informar as duas contas, tanto a sua conta de receita quanto a sua conta de despesa. Mas isso é um assunto para outro treinamento, já envolve uma parte contábil. Aqui a gente vai se atentar simplesmente à parte da parametrização dos impostos, a parte fiscal. Aqui, como eu já tenho um item cadastrado, eu não vou criar um outro para não ficar sujando a base. Então, eu vou vir aqui no meu serviço para teste. E aqui dentro do nosso serviço, para a nossa parte de parametrização, o que vai ser importante está aqui na nossa aba personalizado. Então, aqui dentro de personalizado, a gente vai informar o nosso código de serviço, né? É o nosso código de serviço federal, e o nosso código de retenção do imposto de renda, caso houver, né? Se não for fazer o cálculo do imposto de renda, você não precisa informar aqui um código de retenção, ok? Então, esse código do serviço e o código de retenção do imposto de renda, eles tratam dos impostos federais, ou seja, imposto de renda, aqui a gente tem PIS, COFINS, CSLL, pode ter o INSS também. E agora, quando a gente vai tratar dos impostos municipais, que seria o nosso ISS, a gente já tem que vir aqui para a nossa primeira subaba, município itens, informar o código do município para que a gente estará fazendo essa parametrização do ISS. Então, aqui no nosso caso, eu informei o município de São Paulo e a gente tem que dizer, né, qual é o código de tributação desse código de serviço no município de São Paulo. Ah, eu não sei qual que é o código municipal desse serviço. Bem simples. A gente pode vir aqui no Google, código de serviço 1.04 São Paulo. Então a gente já vê aqui o código de serviço 1.04 em São Paulo. Ele tem o número 2692. É importante aqui nessa parte ressaltar, né, que diferente do que a gente tem como um dito popular, que um zero à esquerda não tem importância, né, aqui para nós o zero à esquerda terá sim importância. Por quê? Se eu vier aqui parametrizar 0,2692 e na hora que a gente for fazer nossa parametrização do ISS, eu colocar apenas o 2692 sem o zero, ele não vai enxergar esse relacionamento. Ou seja, o número que a gente preenche aqui, ele vai ter que estar exatamente igual na nossa parametrização do ISS, ok? Então, feito isso, se você estivesse comprando ou vendendo para outros municípios, né, você também pode informar aqui os demais municípios e o código de tributação dentro de cada um desses municípios, ok? Então, aqui a gente já viu os impostos federais, os impostos municipais, e quando a gente fala disso, a gente estava falando até agora de impostos devidos, né? Agora, caso você tenha algum imposto retido na sua operação, seja de venda ou de compra, a gente tem que informar dentro do item
que quando ele for fazer o cálculo desses impostos, ele deve considerar esses impostos como retidos e não como devidos. E para que o sistema faça isso, a gente precisa vir aqui nessa abinha aqui de impostos retidos e informar quais desses impostos vão ter retenção, certo? Então aqui, COFINS, CSLL, PIS, o famoso PCC retido, e aqui a gente também vai ter a nossa retenção do imposto de renda pessoa jurídica, ok? Feito isso, é só você salvar o item e agora a gente vai lá para a nossa parte da parametrização desses impostos, ok? Então, a gente vai vir aqui em BR Hub, Fiscal, e aqui, quando a gente fala de impostos de serviço, eles estão todos agrupados dentro de um só menu. Então, é BR Hub, Fiscal, parametrização de impostos, serviço. E aqui dentro da parametrização de impostos e serviço, a gente tem aqui dividido em abas todos os nossos impostos para serviço. O ISS, o Imposto de Renda, o INSS, o nosso PCC e o nosso CID. Então a gente vem aqui em editar. Vamos começar aqui pelo nosso ISS. Então a gente informa aqui o nosso Código do Serviço Federal. A gente vai informar o nosso Código do Serviço Municipal. Então, esse aqui é aquele ponto que eu falei que o número que a gente preenche no nosso item tem que estar exatamente igual. Então, lá no meu item, eu falei que em São Paulo o código de tributação era o 02692. Aqui eu informo 02692. Informo o município, a alíquota do município, data inicial da vigência, né? Sempre uma data retroativa. E aqui a gente tem a opção também da data final da vigência. Para que data inicial e data final? A data inicial, né, o imposto ele só vai ter efetividade se ele estiver sendo utilizado numa transação posterior a essa data. Ou seja, se eu gerar uma transação aqui no meu sistema agora, com uma data de 31/12/2019, ele nem considera essa parametrização aqui. Agora, se eu gerar uma outra transação com a data 2/1/2020, aí sim ele vai considerar essa parametrização. E aí, imagina que houve uma mudança na nossa legislação, uma mudança da alíquota, e eu já tenho transações, né, que eu tinha gerado anteriormente, empregando essa alíquota de 2,9% e a alíquota agora passou para 3%, vamos supor. Então, a fim de auditoria, para eu manter todos os registros dentro do sistema, eu posso simplesmente vir aqui, vamos supor que agora em 2020 essa alíquota foi a vigente, 2,9%, e em 2021 ela vai passar a ser 3%. Então eu posso vir aqui, falar data final de vigência, 31/12/2020, né? Então, ok. Viria aqui, iria criar uma outra linha, 1.04, mesma coisa, código de retenção, município, opa, município aqui de São Paulo, a nova alíquota, que seria de 3%, e a nova data de vigência, em número de 2021. Então, aqui todas as transações que foram geradas dentro desse período utilizaram essa alíquota, e as transações que serão geradas a partir dessa data vão utilizar essa nova alíquota, ok? Bem simples. Aqui a gente pode... Isso aqui, tá? É importante ressaltar que todas as parametrizações que a gente vai ver, ele tem essa possibilidade da gente informar a data inicial, data final da vigência. Eu não vou ficar repetindo isso em todos os impostos que a gente vê para não ficar muito repetitivo. Assim como isso também se repete nos outros impostos, a gente também tem aqui o item de serviço, né? O que é isso? Imagina que eu tenha que fazer uma parametrização do tributo específica para um item meu. Então, eu poderia vir aqui, por exemplo, para o nosso serviço que a gente criou, que era o serviço teste. A partir do momento que eu faço isso, que eu indico um item aqui nesse campo, essa linha ela só vai ter validade quando eu utilizar esse item aqui. Se eu tiver um outro item cadastrado no sistema que utilize o mesmo Código de Serviço Federal, que utilize o mesmo Código de Tributação Municipal, ele não vai gerar o cálculo de ISS, por exemplo, aqui no nosso exemplo. Por quê? Porque essa parametrização aqui, ela só tem validade para esse item de serviço. Qualquer outro item, ela não vai utilizar essa parametrização. Então, no geral, a gente não preenche nada, né? Ela vai funcionar para todos os itens que utilize esse código de serviço que esteja sendo transacionado aqui no município de São Paulo e que tem esse código de tributação no município.
E aqui a gente informa a nossa CST, tributado integralmente, isenta, não tributado, enfim, de acordo com a especificidade do tributo que você estiver parametrizando. A parte do imposto de renda, né? Quando a gente clica aqui no imposto de renda, ele abre aqui para a gente o imposto de renda retido na fonte pessoa física, né? Então aqui seria onde a gente cadastraria aquela tabela progressiva do imposto de renda que todo mundo conhece, né? Então, por exemplo, se você tem um imóvel locado e o locador desse imóvel é uma pessoa física, quando você paga o aluguel para ele, você vai ter que fazer essa retenção do imposto de renda. E ela vai ser de acordo, né, a alíquota a ser empregada, ela vai ser de acordo com o valor do aluguel. Então, por isso que a gente tem que cadastrar essa tabela progressiva, com as faixas de rendimento e tudo mais. Agora, né, o que a gente mais utiliza, o imposto de renda retido na fonte para pessoa jurídica. Então, lá no nosso item, a gente colocou lá lista de atividade, assessoria e consultoria técnica. Então, aqui a gente vem, diz qual que é a nossa lista de atividade, no caso, assessoria e consultoria técnica. A gente vai informar a alíquota, o valor mínimo, tá? Sempre que a gente vê valor mínimo nas parametrizações, a gente coloca o valor de R$10. Se a gente colocar qualquer outro valor, a gente vai ter erro na hora de calcular nossos impostos. Provavelmente eles nem serão calculados. Então, sempre que você vê valor mínimo, coloca R$10. Aqui, como eu falei que ia se repetir, né? Data inicial, data final, o item de serviço. E aqui a gente tem se ele vai ser base de cálculo do CID de importação e se você tem algum ônus do imposto de renda, ok? Agora a parte do INSS, é importante se atentar às abas aqui, né? A gente tem o INSS sobre contribuinte individual, o INSS sobre despesas de frete, o INSS PJ de entrada, então a gente especificaria aqui o código de serviço, se o fornecedor presta um serviço de mão de obra empreitada, a alíquota do INSS, valor mínimo R$10, data inicial, final, e aqui, diferente dos outros impostos que a gente pode fazer uma parametrização específica pelo item, aqui a nossa parametrização, se ela fosse ser específica, ela seria específica para um determinado fornecedor e não para um determinado item, ok? Essa é a única diferença aqui do nosso INSS. A gente tem o INSS pessoa física, INSS pessoa jurídica de saída e o INSS patronal também, ok? Agora a parte do PCC, PIS, COFINS e CSLL. Também é importante se atentar às subabas aqui, né? Se você está fazendo uma parametrização para entrada ou uma parametrização para saída. Se você está fazendo uma parametrização apenas de PIS, COFINS ou se você está fazendo uma parametrização de PIS, COFINS e CSLL. Desculpa, enrolou a linha. Então, vamos considerar que a gente está fazendo a parte de parametrização do PIS/COFINS CSLL de entrada, ok? A gente vai vir aqui, informar o código do item, o código federal, no caso do nosso exemplo 1.04, a alíquota do PIS, valor mínimo R$10, a alíquota do COFINS, valor mínimo, a alíquota do CSLL, data inicial da vigência, data final e também poderíamos especificar a parametrização para um item específico, ok? Mesma coisa para saída, né? Aqui já está até parametrizado 1.04, a alíquota do PIS 0,65, a alíquota do COFINS 3 e a alíquota do CSLL 1%, ok? E aqui a gente teria o CID, né? CID de entrada ou de saída. A gente diz qual é o item, qual a alíquota, qual a data inicial e a gente pode aqui também especificar por uma determinada subsidiária. Então, feito isso, é só vir aqui, salvar e pronto. A gente parametrizou nossos impostos sobre serviço. Agora, a gente vai começar a falar dos impostos, né, da parametrização dos impostos sobre produto. É um pouquinho mais chato e tem alguns pontos que precisam de muita atenção do usuário que estiver fazendo esse cadastro. Por quê? Diferente do imposto de serviço, que já tinha toda a carga de códigos de serviço e códigos de retenção do imposto de renda previamente cadastrados no sistema, quando a gente fala de produto, a gente fala de NCM, a gente fala de CFOP. E não existe uma carga de NCM nem uma carga de CFOP pré-cadastradas no sistema. Ou seja, a gente que tem que cadastrar todos os NCMs, todos os CFOPs que a gente for utilizar na nossa operação.
porque é um número muito grande, é muito específico de acordo com cada empresa, então não valeria a pena você ter todos esses pré-cadastros no sistema que não seriam tão usuais, vamos dizer assim. Então, a primeira coisa que a gente deveria fazer antes de criar o item, antes de fazer qualquer coisa, seria cadastrar o nosso NCM. E para isso, a gente vai acessar o caminho aqui, configurações, imposto, desculpa, configuração, localização Brasil, e aqui a gente tem nosso código NCM e o nosso código CFOP. A gente vai começar cadastrando o NCM. E em vez de você vir aqui em criar, é muito importante que você clique aqui em cima do código NCM. Por quê? Porque não existe nenhuma trava no NetSuite que te impeça de criar um NCM que já exista. Ou seja, você pode criar NCMs duplicados. E aí, quando você começa a criar NCM ou CFLP duplicado, isso gera uma confusão tremenda na hora de você parametrizar os seus impostos de produto, tá? Porque você vai estar vendo só o nome e ele pode ser um registro duplicado, ou seja, ele tem um ID interno. Esse aqui é um registro, ele é composto de nome e do ID. Eu posso ter um outro NCM aqui, esse NCM aqui é só um exemplo, tá? Mas se eu criar um outro com esse mesmo nome, ele vai ter uma outra ID interna, ou seja, ele é um registro diferente. E aí você pode estar parametrizando um, achando que está parametrizando o outro, e vice-versa, e aí acaba que nada fica parametrizado. Então, a sua principal função é não deixar que seja criado um NCM duplicado. E para que isso não aconteça, você vai vir aqui em configuração, localização Brasil, códigos NCM, vai vir para essa telinha aqui. Você pode usar o Ctrl F no seu teclado, né? Ele vai abrir aqui a nossa busca no navegador, e aqui você pode buscar o número do seu NCM. É importante aqui, a gente só tem um NCM cadastrado, mas dependendo da empresa você pode ter diversos NCMs cadastrados. E aí você vai ter aqui a opção de mudar de página também. Então é importante que você faça essa checagem em todas as páginas, em todos os seus NCMs. Eu já vi um usuário vindo aqui, usa o Ctrl F, busca, não vê o número dele aqui e cria. Só que ele já tinha esse NCM criado, ele só estava em outra página. Então, cheque em todas as páginas, perca um tempinho, tendo certeza que esse NCM não existe ainda. E aí, se caso ele não existir, você vai ter que vir aqui, desculpa, deixa eu fechar aqui, você vai ter que vir aqui e criar um código NCM. Né? A gente simplesmente informa o número desse NCM, a gente pode colocar uma descrição para ele e a unidade tributária também, caso necessário. Então, é bem simples. Feito isso, só vir aqui e salvar, ele vai te levar de volta para essa telinha e aí acabou a parte do NCM. Agora, o que a gente vai precisar fazer é cadastrar um CFOP ou simplesmente pegar um CFOP que já existe e relacionar ele a esse NCM. Né? Ele precisa ter essa relação. Senão, quando você usar dentro de uma transação um item com esse determinado NCM, você vai ter que informar o CFOP da operação. E se você não tiver relacionado nenhum código de CFOP com esse NCM, você não vai ter nenhum código ali disponível para relacionar ali na sua operação. Então, mesmo caminho. Configuração, localização Brasil, código CFOP. Mesma coisa, o mesmo cuidado que você tem para não criar um NCM duplicado, você vai ter que ter para não criar um CFOP duplicado também, ok? Então, você foi lá, fez sua busca, viu que não existe esse CFOP ainda, você tem que criar. Vem aqui, criar código CFOP. É muito simples, coloca o número e vem aqui e escolhe para quais NCMs esse CFOP estará disponível. Você pode segurar o Ctrl no seu teclado e selecionar mais de uma opção, né? Por exemplo, aqui eu posso selecionar os dois. E caso eu queira desmarcar a seleção, né? Eu posso segurar o Ctrl e clicar em cima novamente, que ele vai desmarcar ou marcar, segurando o Ctrl. Ok? Bem simples essa parte. A partir desse momento, você cadastrou o seu NCM, você cadastrou o seu CFOP, relacionando o seu CFOP ao seu NCM, agora sim você está pronto para ir lá para a criação de itens. E quando a gente fala de itens do tipo produto, a gente tem algumas opções. A gente pode falar de um item com controle de estoque ou um item sem controle de estoque. E quando a gente fala de item sem controle de estoque, a gente tem os
as subdivisões. Pode ser para compra, para revenda ou para venda, assim como o serviço. Agora, já quando a gente fala de item de estoque, ele já considera que é um item para revenda, tá? Por isso que ele não tem essas subdivisões igual ao item sem controle de estoque. Aqui, né, não é o foco do treinamento, mas, por exemplo, se você criar um item sem controle de estoque e em algum momento da fase da vida dele, ele precisar ser convertido em um item de estoque, você consegue fazer isso através de um botão, é bem simples. Quando você entra no cadastro de um item lá que seja sem controle de estoque, você vai ver em cima do cadastro dele uma opção de converter em estoque, ok? Então, eu também não vou criar um item, porque a gente já tem um item criado, né? É o nosso item de estoque. E aqui, o que vai ser importante para a gente vai estar aqui na nossa abinha de configuração Brasil. Então, a gente vai agora associar o nosso item que a gente vai estar criando, o NCM que a gente já criou previamente, ok? A gente vai informar a origem da mercadoria, se é nacional, se é importado, se é estrangeira, adquirida no mercado interno, enfim, né, de acordo com a nossa operação. A classe de enquadramento do IPI, geralmente é outros, né, mas se fosse alguns itens específicos, como bebida, cigarro, a gente também teria que indicar essas variáveis aqui. Aqui, conta contábil de cancelamento, você fez uma venda, precisa cancelar, é a reversão da sua receita, você pode preencher aqui também. Se você não preencher essa conta, se você tentar fazer uma devolução de uma venda, você não vai conseguir fazer essa devolução, porque ele não tem uma conta especificada aqui para o sistema poder fazer esse lançamento, ok? A gente pode falar se é um item complementar de CMS, ST e IPI, né? A gente pode informar os códigos EAN do item, caso você tenha. E aqui são campos que não são obrigatórios, que vão variar de acordo com a operação, né, de cada empresa. E aqui também o que é mais importante é o uso do item e a origem do item. Ok? Então, feito isso, só salvar. E aí agora a gente vai para a parametrização desses impostos. É o mesmo caminho, BR Hub, fiscal, só que diferente dos impostos de serviço, que estão todos agrupados dentro desse único menu aqui, os impostos de produto eles ficam divididos aqui em menus independentes. Então eu tenho a parametrização do PIS/COFINS, tenho a parametrização do IPI, eu estou abrindo todos em uma nova guia, tá? Eu tenho a parametrização do ICMS, a do Imposto de Importação e a do CID também. Então, vamos dar uma olhadinha em cada uma dessas parametrizações, começando aqui pela nossa parametrização do PIS/COFINS. Né? Eu já tenho uma aqui criada, então a gente divide em duas partes. Todos esses impostos de produto. Primeiro, eu chamo da parte do cabeçalho, que é essa parte aqui de cima, onde a gente informa o NCM, a categoria fiscal da subsidiária e o nosso regime de apuração. Só essas informações e salvo. Essa origem do produto aqui, ela entra como um dos critérios de diferenciação da parametrização. Né? Você pode ter um produto, dois produtos, na verdade, que utilizam o mesmo NCM, só que um desses produtos é importado e o outro é nacional. Então, as alíquotas que serão empregadas são diferentes. Né? Você tem uma alíquota específica para os seus itens nacionais e você tem uma outra alíquota para os seus itens importados. Então, nesse caso, eu teria que criar duas parametrizações para o mesmo NCM. Então, eu viria aqui, NCM tal, origem do produto, nacional, salvo. Vou criar uma outra, o mesmo NCM, origem do produto, estrangeiro, importação direta. E crio. Então, eu tenho duas parametrizações distintas para o mesmo NCM. Agora, se eu não tiver essa diferenciação dos meus produtos, eu posso simplesmente deixar sem o preenchimento. Ele vai ser uma parametrização mais abrangente, assim dizendo, ok? E depois que a gente salvar esse registro, né? Porque o que vai ser importante para a gente é essa abinha de alíquotas. Mas se você olhar aqui, se você a primeira vez que você estiver criando, você não tem essa aba de alíquotas disponíveis. Então você primeiro precisa preencher o cabeçalho, salvar, e depois que você salvar, você vai ter essa aba aqui disponível. E aí sim, a gente vai entrar aqui nessa aba de alíquotas e vai vir aqui em criar parâmetros de CST PIS/COFINS. Né? Aqui como a gente já tem uma criada, eu vou abrir ela. E aqui sim,
é onde a gente vai informar a alíquota e a CST do nosso PIS/COFINS. Então, a gente vai informar o nosso CFOP da operação, ok? A CST do PIS, a PIS, a alíquota do COFINS e a CST do COFINS. Feito isso, só salvar. E aí, né, o objetivo aqui é que dentro dessa nossa parametrização aqui do nosso item, né, nessa parte de alíquotas, aqui eu tenho uma linha única, né, com apenas um CFOP. Mas o objetivo aqui é que eu fosse criando outras, cada uma para um determinado CFOP. Então eu vou ter minhas parametrizações para os CFOPs de entrada e vou ter também minhas parametrizações para os meus CFOPs de saída, né? Então, para cada NCM, para cada parametrização, eu vou ter aqui várias linhas, uma para cada CFOP, ok? Então, feito isso, está parametrizada a parte do PIS/COFINS de produto. Vamos agora para a parte do IPI. Mesma coisa, a gente primeiro preenche o cabeçalho, né? A gente vai vir aqui, vai selecionar o nosso NCM, data inicial, data final, a mesma lógica do que a gente viu lá na parametrização dos impostos de serviço. E aqui o produto também é o que a gente já falou lá na parte da parametrização de impostos de serviço. Se você quiser fazer uma parametrização específica para um determinado produto, você pode informar qual o produto específico aqui nesse campo. Feito isso, é só salvar, né? Como a gente já tem uma criada, não vou criar mais uma. Salvou, ele vai vir para essa telinha e aí a gente vai ter essa abinha, né? Na parte do PIS/COFINS ela chamava de alíquota e aqui chama parametrização. Mas é basicamente a mesma coisa, tá? A gente vai vir aqui, vai ter várias linhas, uma para cada CFLP também, assim como o PIS/COFINS. E aí, quando a gente vem aqui em criar parâmetros do IPI, a gente informa o CFLP, informa a alíquota e a nossa CST do IPI. E aqui a gente também pode informar também qual o enquadramento legal do IPI. Realmente eu não preencho nada aqui, tá? Mas se caso ter algum enquadramento específico, você pode preencher aqui também, ok? Essa é a parte do IPI. Então, só recapitulando aqui o objetivo, né? Você vai ter o cabeçalho aqui, que é onde você diz o NCN, e aqui nas sublistas, que a gente chama, a gente vai ter as várias linhas, uma para cada CFLP, e cada CFLP com a sua alíquota e a sua CST específica, ok? Agora a parte do ICMS. O ICMS eu acho um pouquinho mais chato. Todos os outros impostos, basicamente a gente tem um cabeçalho e depois a gente tem essas sublistas, né, que são as alíquotas e as parametrizações por CFOP. Aqui no caso do ICMS, talvez a gente tenha que ter diversos cabeçalhos. E para cada cabeçalho, a gente vai ter também diversas sublistas. Então, eu acho que é o imposto que dá um pouquinho mais de trabalho assim, de parametrizar, né? Porque ele leva em consideração a origem e o destino. Então, imagina que eu estou parametrizando meus impostos meu ICMS de saída, né? Eu sou uma empresa estabelecida em São Paulo, mas que eu vendo a mercadoria por Brasil inteiro. Então, para cada NCM que eu vendo, eu deveria ter aqui minha origem, São Paulo, né, seria sempre fixo, mas aqui meu destino seria São Paulo, seria Rio de Janeiro, seria Minas Gerais, seria Rio Grande do Sul, por exemplo, enfim, todos os nossos estados. Então, eu teria que ter só aqui, ó, 27 linhas, praticamente, entendeu? Uma para cada estado. Isso para um NCM. Então, se você coloca 100 NCM, são 100 vezes 27 linhas. Imagina a quantidade de linhas que você teria que parametrizar aqui. Aí já seria um caso de pensar numa parametrização, uma carga de dados via CSV ou algo assim para reduzir um pouco o trabalho manual, né? Porque senão uma pessoa perderia muito tempo aqui parametrizando esses impostos, ok? Então, vamos considerar somente essa aqui, São Paulo, para esse único NCM, ok? Quando a gente cria o cabeçalho, o que a gente informa é origem, destino, o NCM, e aqui são especificidades, são critérios que a gente pode adicionar para um determinado produto, para uma determinada origem do produto ou para uma determinada despesa. Ok? Como a gente já tem um criado aqui, eu não vou criar outro. E depois que a gente cria o cabeçalho, diferentemente dos outros impostos que a gente só tinha uma aba liberada, né, que era a nossa aba de parametrização, aqui a gente vai ter duas, né, porque a gente tem na nossa CST e a gente tem um do nosso diferencial de alíquotas. Então, se é uma operação que não tenha
né, o diferencial de alíquotas é bem simples. A gente vem aqui, criar parâmetros de CMS-ST, a gente pode informar o grupo de tributação. O grupo de tributação é quando a gente tem alguns fornecedores específicos, por exemplo, a gente pode ter um caso da Zona Franca de Manaus, onde existe um incentivo fiscal, e aí eu posso agrupar todos esses meus fornecedores ou clientes que estão nessa região, criar um grupo de tributação para eles, e aí quando eu for fazer aqui minha parametrização, eu posso especificar aqui também o meu grupo de tributação que eu criei anteriormente. Se eu não tiver essa especificidade, é só deixar o campo em branco. Então aqui a gente vai informar a nossa CST do ICMS, né, por exemplo, tributado integralmente, o CFOP da operação, percentual da base de cálculo, geralmente 100%, a alíquota empregado, modalidade do cálculo, se é margem, valor agregado, se é pauta, preço máximo de tabela ou o valor da operação. E a gente também pode informar aqui o SEST, ok? Então, feito isso, né, a gente poderia ter aqui também nessa parte de CST, várias linhas, uma para cada CFOP, como a gente já viu nos outros impostos. E aqui a gente também tem alguns casos que a gente pode ter o nosso diferencial de alíquotas, né? Então, a gente também teria que criar esse nosso DIFAL. Então, a gente fala qual a participação do nosso estado de origem, qual a participação do nosso estado de destino, a alíquota interna do nosso estado de destino, o CFOP da operação, e aqui alguns outros campos que a gente também pode informar, o código de receita, o detalhamento da receita, o documento de origem e o código do produto GNRE. Ok? Então, feito isso, né? Depois de tudo isso, porque, como eu disse, é um imposto que vai dar mais trabalho, você vai ter parametrizado o seu imposto ICMS. Ok? Então, a gente já pode partir aqui para o nosso imposto de importação. Um dos impostos mais fáceis de parametrizar e uma das operações mais difíceis de serem realizadas. Então, aqui a gente informa o nosso NCM, informa o item, caso for necessário, a alíquota, data inicial e data final de vigência. Ok? E agora o nosso CID, né? Aqui não tem nenhum criado, mas também ele é bem tranquilo. A gente simplesmente informa qual é o NCM, data inicial, pode ser específico para um determinado produto. E aqui a gente informa o CFOP e o valor da pauta. A mesma coisa, a gente poderia adicionar várias linhas, quantas fossem necessárias, CFOP, valor de pauta e pronto, acabou. E o vídeo de hoje é basicamente isso. Eu não quis me estender muito, né? Esse vídeo ele não tem o objetivo de ensinar todos os cenários de parametrização de produto. Ele é mais, como eu havia comentado no começo, um overview do processo e um complemento para o treinamento que vocês já receberam. Ok? Por hoje é só. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.